Se você quer entender a letra dessa música e aprender inglês com ela, então continue assistindo a esse vídeo. Esta canção se chama Jireh, que em português é Jireh, que significa Deus proverá. Ou seja, fala que Deus provê todas as nossas necessidades por causa do seu grande amor por nós e que, acima de tudo, Ele é suficiente nas nossas vidas. Mas antes da gente começar, deixa eu já pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, ativar o sininho para você continuar recebendo esses vídeos. E se você tiver alguma sugestão de um próximo vídeo, pode deixar aqui embaixo também nos comentários que eu vou ver o seu comentário e atender a sua sugestão. E antes, eu também tenho um recado muito legal para você que gosta de praticar inglês com música. Eu tenho um e-book gratuito disponível para você. Aqui no link embaixo você pode acessar. O e-book se chama Como Aprender Inglês com Música e tá incrível. Então aproveita essa oportunidade, clica no link e baixe seu e-book gratuito. Tendo dito isso, vamos então estudar a letra dessa música juntos. Então a música começa aqui com esse primeiro verso que diz I'll never be more loved than I am right now. Então vamos começar com esse I'll never be, que quer dizer eu nunca serei. I quer dizer eu e will é esse verbo que expressa uma ideia de futuro. Então, I'll é a forma reduzida através desse apóstrofo, né, que fica em cima, e o LL, e a forma cheia é will, I will, que significa eu irei ou eu vou. Mas como aqui tem never, que quer dizer nunca, então vai ficar eu nunca e o verbo em seguida no futuro, né? Que aqui é o verbo be, que é o verbo ser ou estar. Então a tradução ficou assim, eu nunca serei. E continuando ele fala more loved, que quer dizer mais amado. A palavra more quer dizer mais. E aqui loved quer dizer amado ou amada. Reparem aqui na pronúncia que a gente não diz a letra E, a gente não diz loved, e sim loved, loved. Então, I'll never be more loved, eu nunca serei mais amado, em seguida, than I am. Então, quando a gente tem essa palavra than, que indica uma comparação. Então, ele está comparando uma coisa com outra. Então, ele está dizendo, eu nunca serei mais amado do que. Então, esse than, essa palavra para expressar a comparação. Então, than quer dizer do que. I am, eu sou. I am pode ser tanto eu sou como eu estou. Daí vai depender do contexto, né? Como que se encaixa melhor. Se encaixaria melhor o verbo ser ou estar. No caso da música, se encaixa melhor o verbo ser. Então, por isso que a gente traduziu como do que eu sou. Em seguida, ele diz right now. Esse right now simplesmente quer dizer agora ou neste momento. E olha só, a palavra now, sozinha, now, já significa agora. Mas quando tem esse right antes, né? Right now, esse right dá um sentido assim de intensidade. Ou seja, muitas vezes a gente pode até traduzir como se fosse agora mesmo. Neste exato momento, aqui agora, então, neste momento. No segundo verso, ele fala, wasn't holding you up. Wasn't, aqui, é o passado do verbo be. Lembra que a gente viu o verbo be, quer dizer ser ou estar? Aqui é o passado negativo. Então, pode ser não era ou não estava. Então, aqui a gente vai traduzir como não estava. Wasn't. E também é importante eu dizer que ele é a contração, ou seja, a redução do was not, que é a forma cheia, né? Como eu disse, no negativo. Então, a gente pode falar wasn't, wasn't, ou então was not. A diferença é que wasn't, né, essas reduções, essas contrações através do apóstrofo, são muito comuns no inglês falado e a forma cheia no inglês escrito, principalmente quando é o inglês escrito formal. E como eu disse aqui, a gente vai traduzir como não estava. Aqui,
eles não usaram o pronome antes. Isso aqui até é um erro gramatical, mas como é uma música, né, eles têm a licença poética, então eles podem cometer erros gramaticais. Inclusive, esse é um erro gramatical que é até bem comum na fala. Por que que é um erro? Porque no inglês a gente tem que usar os pronomes junto com os verbos, né? Então, o correto aqui, eu não estava, esse eu aqui tá nas entrelinhas. O certo seria ele usar o pronome I antes. I que quer dizer eu. Aqui ele escolheu não usar, mas dá para entender o que ele está querendo dizer, né? Mas o correto seria usar esse pronome I. Em seguida, ele usa o verbo holding. Esse verbo holding vem do verbo hold, que quer dizer segurar, tomar na mão, sabe? Segurar, pegar. E em seguida ele diz you up. Você para cima, né? Se a gente fosse traduzir literalmente, seria holding you up, te segurando em cima. Pode até ter esse significado, mas muitas vezes esse hold up, né? Hold alguém ou alguma coisa up, pode também dar o sentido de resistir, como tá até aí na tradução. Então, tem essas duas traduções possíveis para este verso. Esse verso vai fazer mais sentido quando a gente vir o verso seguinte. E agora, então, o verso seguinte é esse. So there's nothing I can do to let you down. Então, vamos entender. Primeiro, eles falam so, que neste caso aqui quer dizer então. Em seguida, there's nothing. Olha só, isso aqui é interessante porque a gente tem essa estrutura there's, que quer dizer há ou existe. Mas, como tem essa palavra nothing aqui, quer dizer nada. Nothing quer dizer nada. Então, existe nada. Soa esquisito, né? Pra gente que fala português. No português coloquial, no português falado do dia a dia, a gente diria assim, não tem nada, né? Não tem nada. A gente usa a dupla negação, que não tá nem certo, mas esse tem aqui é o sentido de haver, existir, como tá aqui. Então, there's nothing, pra gente pode ser não há nada, não tem nada. E apesar de no português a gente comumente usar essa dupla negação, no inglês isso não ocorre. Então, seria errado dizer, por exemplo, assim, ó, there isn't nothing, tá? Porque aqui há uma dupla negação, there isn't é a contração de is not, e nothing, como eu falei, quer dizer nada. Então, there isn't nothing, está errado dizer assim. Então, por isso que foi usado there's nothing, né? Que traduzindo literalmente ficaria há nada, existe nada. Mas pra gente soa meio esquisito. Então, para traduzir, pode ser simplesmente não tem nada, ou melhor ainda, não há nada. Em seguida, ele fala, there's nothing I can do. Então, aqui, eu possa fazer. Porque, na verdade, aqui deveria ser que eu possa fazer, né? Esse que aqui, no inglês, seria o that, tá? A palavra that, em português, significa que, neste caso aqui, como nesse exemplo, tá? Mas a palavra that, no inglês, com sentido de que, é opcional. Muitas vezes, na maioria das vezes, ela é opcional. Então, não é necessário que ela esteja aí. Então, por isso que na música, ela tá omitida. There's nothing I can do. Ou então, poderia ser there's nothing that I can do, mas tá certo dos dois jeitos. Então, para traduzir, a gente precisa desse que no português, né? Então, não há nada que eu possa fazer, porque o verbo can é poder e o verbo do quer dizer fazer. E em seguida, agora que vocês vão entender o porquê que eu falei do verso anterior, que a gente ia entender melhor aquele holding you up, neste verso que a gente está vendo agora. Então, olha só, continuando, ele diz to let you down. Então, to let you down, literalmente seria para te deixar, te colocar para baixo. Então, lembram que antes eles estavam falando de holding up, que era
segurando, né? Pode ter esse sentido de levantando, segurando em cima, mas também pode ter o sentido de resistindo, que é o que eu acredito que se encaixa mais na letra da música, mas não deixa, né, de no inglês ter esse duplo sentido, né, de algo que está sendo erguido. E por que eles estavam falando isso? Eu não estava te erguendo, né, eu não estava te resistindo, e não há nada que eu possa fazer to let you down, para te deixar para baixo, mas na verdade, let someone down significa desapontar ou decepcionar alguém. Então, let, aí vem o someone, que é alguém, tá? Essa palavra someone significa alguém, e down, né? Então, isso aqui se torna uma expressão em inglês que significa decepcionar, desapontar. Então, por isso que eles estavam falando de holding up, to let you down, né? Para depois colocar para baixo, né? Ou seja, decepcionar ou desapontar. Então, agora faz mais sentido o verso anterior. E agora o verso diz: doesn't take a trophy to make you proud. Aqui, começando, a gente tem um outro caso em que o pronome está sendo omitido de forma errada, né? Assim, gramaticalmente. Porque aí deveria ter, antes desse doesn't, o pronome it. Ele tá escondido aí, tá? Doesn't. Por quê? A gente não pode dizer o verbo assim sozinho no inglês, tá? Ele tem que estar sempre acompanhado do sujeito, né, da pessoa ou do pronome simplesmente. E mesmo quando o pronome, no caso it, não tem nem tradução, a gente tem que usar no inglês um pronome. Essa frase quer dizer não precisa ou não é necessário um troféu. No português, a gente simplesmente diz não é necessário. A gente usa o verbo é assim, sozinho, sem o pronome, né? Então, o pronome seria, por exemplo, ele não é necessário, né? Seria assim. Ele ou algo, né, que a gente está se referindo, não é necessário. No português, não precisa desse pronome, né, ele, para se referir para uma coisa ou até para algo abstrato. Mas no inglês a gente precisa, mas na música eles escolheram não usar, como eu falei, né? Se trata de uma licença poética, isso também é bem comum no inglês falado, no inglês coloquial, mas é importante você saber que gramaticalmente tá errado usar assim só o verbo sozinho, sem o pronome acompanhando. Então, doesn't take a trophy, como eu disse, aqui quer dizer não é necessário um troféu. Trophy quer dizer troféu. E aqui, esse doesn't take é uma expressão que significa justamente isso, ser necessário, né? Algo que se faz necessário. Porque o verbo take, se fosse traduzir literalmente, ele significa pegar ou levar. Mas quando está sendo usado nesse sentido, ele significa fazer-se necessário. To make you proud. Então, aqui quer dizer para te deixar orgulhoso. A palavra make, na verdade, quer dizer fazer, né? Então, poderia ser assim, para te fazer orgulhoso. Mas no português, a gente diz, né? Faz mais sentido dizer deixar. Então, para te deixar orgulhoso, porque a palavra proud quer dizer orgulhoso, né? Alguém que tem orgulho, assim, num sentido bom de algo ou de alguém. Então, doesn't take a trophy to make you proud. Não é preciso um troféu para te deixar orgulhoso. Going through a storm, but I won't go down. Então, já começa com uma estrutura e uma expressão bem interessante, que é o going through. Quando a gente vê esse go through, né, esse verbo go, no caso aqui é o going, que aí expressa indo, né, algo que está acontecendo, né, no momento, e o through, logo em seguida, ele dá o sentido de passar por algo, né, passar por alguma situação. Geralmente se trata de alguma situação ruim. Going through, passando por. E eu quero falar da pronúncia dessa palavra aqui, ó. Through. Through. Ela é bem complicada. Inclusive, até para mim, eu passei, eu acho que uns bons meses aí praticando a pronúncia dessa palavra para conseguir realmente aprendê-la. Porque, olha só, tem o TH
O TH, nesse caso aqui, a gente tem que colocar a língua entre os dentes para pronunciá-lo e soltar um arzinho. Então, começa assim, ó. Reparem que não é som de F. E a gente põe a língua um pouquinho para frente, mas para pronunciar o R, a gente tem que pôr a língua lá para trás, né? Porque o R no inglês sempre tem o som do R retroflexo, ou seja, é sempre aquele R enrolado, né? De caipira, né? Esse r. Repare que para fazer esse som, a língua enrola lá para trás. Então, por isso que essa palavra em específico é uma palavra bem difícil da gente pronunciar, principalmente nós brasileiros, né, que não estamos acostumados com esses sons, porque justamente o som dessa palavra começa com a língua na frente e logo em seguida tem que ir lá para trás para pronunciar o R. Mas vai praticando, tá? Não precisa ser perfeito, assim, de primeira, tá? Os nativos vão entender o que você tá falando de acordo com o contexto, né? Mas se você quiser praticar aí para realmente falar direitinho essa palavra, vai falando aí, vai treinando, ó. Through, que ela sozinha pode significar por meio de, através, mas quando tá junto com o going, né, o verbo go through ou going through, significa passar ou passando por alguma situação. Então, o que ela tá falando aqui? Going through a storm. Então, a storm, aqui é uma tempestade. Esse artigo a quer dizer um ou uma. Então, como a gente está falando de storm, que quer dizer tempestade, no português é um substantivo feminino, né? Então, a gente vai traduzir como uma tempestade. A storm, but I won't go down. Que aqui quer dizer, mas eu não vou. Go down pode ser cair, pode ser recuar ou simplesmente cair com o sentido de falhar. Então, essa palavra but quer dizer mas. I won't. Esse won't é a forma reduzida, né, contraída de will not, que é o negativo. Lembram do will, que é um verbo que expressa uma ideia de futuro. Então, essa aqui é a forma cheia, completinha, que é aquela mais formal, né? Will not. E won't é a forma abreviada, reduzida, quando a gente quer falar mais rápido, com mais fluidez. Então, but I won't go down. E o verbo go quer dizer ir, e down quer dizer para baixo. Então, eu não vou ir para baixo, né? Mas o sentido é esse, eu não vou cair. E agora ela diz, I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. Então, vamos lá, esse verso é bem comprido, começando com I hear your voice. Aqui ela tá dizendo, eu ouço a tua voz, né? Ouço tua voz. O verbo hear quer dizer ouvir. Então, I hear, eu ouço, your é teu ou tua, e voice, voz. Carried in the rhythm. Esse carried quer dizer carregado ou levado, sabe? Algo que está sendo transportado. Então, ela está se referindo à voz, né? A voz dele, a voz de Deus está sendo levada, carregada no ritmo. Então, carried, carregada no ritmo. Olha só, essa palavra rhythm, né? Bem complicado até de pronunciar também, mas repete aí, ó. Rhythm, quer dizer ritmo. Então, I hear your voice carried in the rhythm. Eu ouço a tua voz carregada, né? Levada no ritmo of the wind. Quer dizer do vento. Porque essa palavra of, repare na pronúncia que o F tem som de V. Então, nesse caso aqui, tá? Of quer dizer de. E o artigo the quer dizer o ou a. Então, aqui seria tipo de mais o, que no português a gente usa do. Então, of the wind, do vento, porque wind, como eu falei, quer dizer vento. E por último, to call me out. Aqui ela tá falando para me chamar. Esse to muitas vezes significa para, né? Quando a gente tá falando de algo
de alguma finalidade, né? Algo é feito para tal finalidade. Então, esse é o caso aqui. To call me out. O verbo call, sozinho, já significa chamar. Call quer dizer chamar. E esse out aqui está sendo usado para enfatizar, para trazer mais intensidade. Muitas vezes ele não tem uma tradução, mas ele só traz esse sentido de algo que é mais intenso. Call out poderia ser chamar com uma voz alta, né? Em voz alta, por exemplo. Tá? Call out é um chamado mais intenso, assim, que chama mais atenção. Até lembrei aqui de uma música bem antiga, quem é da cristão raiz aí vai conhecer. Você já ouviu aquela música? Aquela música Sing out, the Lord is near. Né? Sing out. Olha só, aqui a gente tem um outro exemplo do out sendo usado com esse sentido de intensificar, né? De trazer mais intensidade para o verbo que a gente está se referindo. No caso aqui, o verbo sing, ele sozinho já significa cantar. Quando a gente coloca esse out, quer dizer tipo assim, cante alto, né? Cantar em voz alta, cantar com intensidade, né? Para chamar mais atenção. Se você lembrou dessa música, se você já conhecia, eu sei que é bem antiga, né? Muitos anos atrás, mas comenta aqui embaixo que eu não quero me sentir sozinha. Se você também conhece essa música, se lembrou aí dessa música em inglês que faz a gente lembrar das nossas raízes, né? E agora o verso é You would cross an ocean so I wouldn't drown. Então, vamos começar com you would cross. Aqui a gente está falando você ou tu. A palavra you pode ser tanto tu como você. Aqui eu vou colocar você. Would cross. O verbo cross aqui quer dizer atravessar. To cross, atravessar. E quando tem esse would antes, ele dá o sentido de uma possibilidade, né? Uma probabilidade de algo acontecer. Né? Aquela terminação ria no verbo. Então, se cross é atravessar, quando a gente tem esse would antes, fica atravessaria. Então, you would cross, você atravessaria. Né? An ocean, aqui é um oceano. Essa palavra an, assim como a, quer dizer um ou uma, tá? Quer dizer um ou uma. A diferença é que a palavra a é usada antes de palavras com sons de consoante. E an é usada antes de vogais, né? Ou antes de palavras com sons de vogais. Então, you would cross an ocean. Você atravessaria um oceano. So I wouldn't drown. So I wouldn't drown. Então, aqui, essa palavra so, vamos começar por aqui, né? Geralmente tem o sentido de então ou tão, mas dependendo do contexto. Por isso, gente, que é importante você entender o contexto no inglês. A gente não pode traduzir simplesmente ao pé da letra, né, palavra por palavra. A gente tem que entender em qual situação, qual contexto aquela palavra está sendo aplicada. Porque, olha só, o so, nesse caso aqui, significa para. Na verdade, para que. Dá esse sentido, né, de alguma coisa que é com a tal finalidade. Para que eu, sou I, para que eu não afogasse. Ou para que eu não me afogue. Esse wouldn't drown também dá o sentido de uma possibilidade, uma probabilidade. Mas aqui está sendo usado no negativo, né? Aqui a gente viu ele no afirmativo e aqui wouldn't no negativo. E esse verbo drown quer dizer afogar. Drown, afogar. E agora, you've never been closer than you are right now. Então, aqui, começando, you've never been. A tradução é você, ou tu, né? Nunca esteve. Então, aqui a gente tem um tempo verbal no inglês que não existe no português, que é o present perfect. Seria o presente perfeito, que acaba confundindo muitas pessoas aí, justamente porque não existe um tempo verbal exatamente equivalente no português. Para você conseguir entender o present perfect,
é interessante a gente comparar com o simple past, que é o tempo do passado, né? O passado simples, né? Então, olha só, a gente tem essa frase aí que tá aí, né? You've never been. Você nunca esteve, tá o nunca, mas vamos usar sem o nunca aqui, vai. You've been, que aí seria você esteve, só pra gente usar como exemplo aqui, ficar mais fácil. You've been é o present perfect. Apesar de ser presente perfeito, ele é um tempo verbal que expressa uma ideia de passado, mas que tem a ver com o presente, você já vai entender. E esse outro exemplo aqui, olha só, you were. Aqui já é outro tempo verbal, que é o simple past, que aqui é o passado simples. Aqui quer dizer você também pode ser traduzido como você esteve, ou você estava, tá? Mas pode ser traduzido como esteve também. Então, afinal, se os dois podem ter a mesma tradução, o mesmo significado, por que que tem essa diferença, né? Por que tem esses dois tempos verbais diferentes? A questão aí é o uso de cada um. Para o present perfect, as coisas mais importantes que você tem que saber aí é que ele não é usado com um tempo específico. O que é um tempo específico? Por exemplo, ano passado, ontem, de manhã, tal hora, né? É um tempo específico, um dia, uma data específica. Então, quando não tem esse tempo específico, a gente usa o present perfect. E também ele é usado quando algo começou, né? Aconteceu lá no passado e ainda tem uma repercussão no presente, ou seja, ele ainda continua no presente. Então, é algo que começou no passado, mas que ainda é verdade no presente, por isso que ele tem essa relação com o present, né? Com o presente, tá? Então, esses são os dois principais usos do present perfect. Não há um tempo específico, né? Então, a gente não pode falar, por exemplo, you've been there yesterday, por exemplo. Você esteve lá ontem, porque tem esse yesterday, né? Que é um tempo específico, assim estaria errado. E, ao contrário disso, o simple past, que é o passado simples, deve ter um tempo específico. No present perfect não pode, mas no simple past tem que ter. Então, you were, a gente poderia complementar aqui. You were there, agora sim, né? Você estava lá. Yesterday, assim estaria certa essa frase. Você estava, ou você esteve lá, né? There, lá, ontem. Então, como a gente tem um tempo específico aqui, que é yesterday, ontem, então, aqui está correto usar esse tempo simple past com esse verbo aqui, were. E outra coisa também, que é justamente o contrário disso aqui, também é que no simple past é referente a algo que começou no passado e terminou no passado. Ficou lá no passado. Não teve uma continuação no presente. Não teve uma repercussão no presente. Não é verdade mais no presente. Então, por exemplo, aqui, you were there yesterday. Você esteve lá ontem. Ou seja, acabou no passado. Você não está mais lá. Hoje você está em outro lugar. Aconteceu no passado, começou no passado, terminou no passado. Então, esse é o simple past. Essa é a diferença básica e principal, eu diria, desses dois tempos verbais. Então, voltando na música, you've never been closer. Sim. Então, aqui, olha só, você nunca esteve. A gente não tá falando de um tempo específico, né? Você nunca esteve lá ontem. É uma coisa que não aconteceu, né, num tempo específico no passado. E também é algo que ainda é verdade no presente, né? Ainda é um fato no presente. Essa frase quer dizer, você nunca esteve mais perto. Então, começou no passado, mas ainda é verdade no presente, porque ele ainda nunca esteve mais perto, ainda hoje. Esse closer quer dizer mais perto. Lembram que a gente viu o more, than, quando ele disse lá no primeiro verso, I'll never be more loved than I am right now. Eu nunca serei mais amado do que eu sou agora. E a gente usou essa comparação, né? More than, mais do que. Mas aqui também é uma comparação, né? Closer
quer dizer mais perto. Mas diferente da forma do more, quando a gente tem um adjetivo, né, ou seja, uma característica que é uma palavra curta, por exemplo, essa palavra close, tem até uma sílaba só, né, close. Quando a gente tem esse adjetivo curto, a gente simplesmente adiciona o ER no final. Como close já acaba com E, então a gente vai só colocar o R. Por exemplo, a gente tem a palavra fast, né, o adjetivo fast, que quer dizer rápido. Para a gente falar mais rápido, como fast, assim como close também é um adjetivo curto, né, só tem uma sílaba, fast. Para falar mais rápido, a gente vai adicionar o ER no final. Então, vai ficar assim, ó, faster, mais rápido, tá? Então, essa é a regrinha. Por isso que aqui a gente está falando closer, mais perto. Than you are right now. Você nunca esteve mais perto do que está agora. E agora aqui vai começar o refrão da música, né? Que ele diz Jireh, que quer dizer girê, como eu disse no início do vídeo, quer dizer Deus proverá. Só muda aí a pronúncia, então, da palavra. Em inglês se diz Jireh, Jireh. Aí depois diz You are enough. You are enough, quer dizer tu és, né? Ou você é suficiente. Essa palavra enough quer dizer suficiente. E olha só essa peculiaridade dessa palavra. Esse GH no final aqui tem o som de F, enough, enough. Vamos ver mais algumas outras palavras no inglês em que isso acontece. Por exemplo, a palavra tough, que quer dizer duro ou difícil. Tough, tough. Também a palavra laugh, que quer dizer risada, né? Ó, dar gargalhada, rir. Então, olha só, laugh, laugh. O GH aqui no final tem o som de F, laugh. Tem também a palavra cough, cough, que quer dizer tossir ou tosse, né? Então, olha só, tough, laugh, cough. Isso acontece com algumas palavras. Não é com todas as palavras que isso acontece, tá? O GH ter o som de F no final, mas acontece com algumas. Então, aqui, como não tem uma regra específica, aí você tem que realmente conhecer as palavras em que isso acontece, tá? E vai com a prática, com o listening, né? Conforme você vai ouvindo muito inglês, você vai pegando essas peculiaridades de cada palavra, tá? E agora continua aqui, então, o refrão, né? Ele diz, So I will be content. Então, aqui quer dizer, então, né? Lembram? So pode significar então. I will be, a gente já viu também, que quer dizer eu serei, ou eu vou ficar, eu vou estar, né? Eu estarei, pode ser. E essa palavra content não quer dizer contente, viu? Não quer dizer contente, feliz. Na verdade, ela quer dizer quando você se contenta com algo, né? Ou seja, quando você fica satisfeito, né, com alguma coisa, com alguma situação. Então, aqui, para ficar melhor para os nossos ouvidos, né, aqui em português, a gente vai traduzir como, então, eu vou, né, ou eu irei me contentar. In every circumstance. Então, aqui, em cada circunstância. In é em, every pode ser todo ou cada, tá, o sentido. E circumstance, circunstância. Olha só, essa palavra é longa, né? Repete aí a pronúncia. Circumstance, circumstance, circunstância. So, I will be content in every circumstance. Então, eu me contentarei em toda ou em cada circunstância. E em seguida ele diz, forever enough, always enough, more than enough. Então, você deve conhecer até essas palavras aí, olha. Forever quer dizer para sempre, né? Forever, para sempre. Enough, a gente já viu que é suficiente, né? Então, forever, enough, suficiente. Para sempre, suficiente. Always, enough. Agora, quando você vira o always, quer dizer sempre, tá? Então, essa é a diferença. Forever, para sempre, né? Então, o sentido é assim, de algo que não vai terminar nunca, né? Algo que é para sempre, até o fim dos tempos, para sempre. E o always, o sentido é de algo que sempre acontece, né? De algo constante, que tá sempre ali acontecendo, tá?
Por isso que tem essas duas palavras que parecem assim que têm o mesmo sentido, mas é uma diferença bem pequena, né? Forever, para sempre, né? Até o fim, e always, sempre, que quer dizer algo que sempre está acontecendo continuamente. Então, always, enough, sempre, suficiente, e por último, more than enough, quer dizer mais do que suficiente. E agora vai para a próxima parte da música, em que ela diz: I don't wanna forget how I feel right now. Vamos começar por esse I don't wanna forget. Aqui ela tá dizendo eu não, tá? Esse don't é um verbo auxiliar negativo, né? Ou seja, ele vai indicar, ele vai auxiliar um próximo verbo, dizendo que ele tá no negativo. Essa é a função, tá? Do verbo auxiliar. Justamente auxiliar o verbo seguinte, no caso, dizendo que é um verbo negativo. Então, eu não. E aqui a gente tem esse wanna, né? Que aí seria o verbo seguinte. Mas wanna nada mais é do que a abreviação de want to, tá? Então, want to, quando fala rápido, né? No inglês informal, fica wanna. E, como eu disse, ele é informal, tá? Ele é usado no inglês falado, informal. Se você for dizer algo com alguém importante, né? Se for falar o inglês formal, não use essa forma, tá? Use want to separado aqui, a forma cheia. Então, eu não quero, porque o verbo want quer dizer querer. E esse to tá aqui porque a gente tem o verbo seguinte, né? Quando a gente tem o verbo want e em seguida um outro verbo, né? Uma outra ação, a gente tem que usar o to antes, né? O to aqui no meio desses dois verbos. Mas ele tá sendo reduzido aqui no caso de wanna, tá? Então, I don't wanna forget, eu não quero esquecer. O verbo forget quer dizer esquecer. How I feel right now. Tem muito right now nessa música, né? E olha só, o how quer dizer como. How, como. I feel é eu me sinto. No inglês não é necessário usar esse me, né? Eu me sinto, I feel me. Não, isso não acontece no inglês com o verbo sentir, tá? A gente simplesmente diz I feel. Eu sinto, né? Eu me sinto, tá? E o right now, agora, neste momento. I don't wanna forget how I feel right now. Eu não quero me esquecer, ou não quero esquecer como eu me sinto agora. On the mountain top. Então, aqui tá dizendo on the, no, ou na, né? Mas aqui, como a gente vai dizer topo, a gente vai traduzir como no. E por que a gente tá usando on? Se o in também quer dizer em, né? Ou no, ou na. Porque aqui o on tem o sentido de algo que tá na superfície, né? Tá sobre, tá em cima. Então, por isso que a gente tá usando on. On the mountain top, né? Ou seja, na superfície, em cima do topo da montanha, né? Então, no topo da montanha, porque mountain é montanha e top é o topo. Então, on the mountain top, no topo da montanha, I can see so clear, quer dizer, eu posso ou eu consigo ver tão claro, tá? Então, I can see, eu posso ver. O verbo see quer dizer ver, so é tão e clear, claro. What it's all about. Então, aqui, what it's all about é meio que uma expressão aí que significa, sobre o que isso tudo é. Esse é o significado dessa expressão. Qual é o sentido real sobre o que tudo é, tá? Então, what it's all about. Sobre o que isso tudo se trata. E agora a letra fala, so, stay by my side. So, quer dizer, então. E o verbo stay quer dizer ficar, no sentido de permanecer ali. Então, fique, e by my side seria ao meu lado, né? By aqui é ao ou do, my é meu e side é lado. Então, fique do meu lado, fique ao meu lado. When the sun goes down. Então, aqui a gente tem a palavra when, que quer dizer quando.
The sun é o sol e goes down quer dizer ir para baixo. A gente vai traduzir como quando o sol se pôr, quando o sol for para baixo. I'm already loved. I'm already loved. I'm quer dizer eu sou ou eu estou. E esse already quer dizer já. Então, eu sou já. Na verdade, no português, a gente coloca o já antes do verbo, né? Então, fica eu já sou. E loved, que quer dizer amado, né? Ou amada. Então, I'm already loved. Eu já sou amado. Depois, I'm already chosen. Então, aqui é a mesma coisa. I'm already, eu já sou. E o chosen quer dizer escolhido ou escolhida. Então, I'm already chosen. Eu já sou escolhido. E ela continua dizendo, I know who I am. Aqui ela tá falando, eu sei quem eu sou, tá? I know, esse verbo know quer dizer saber. E o K, antes do N no inglês, a gente não pronuncia a letra K, tá? Então, a gente não diz que know. Que no, a gente diz no, no. Então, sempre que você vir no inglês uma palavra que comece com a letra K antes do N, saiba que a letra K não será pronunciada, tá? Então, no. Eu sei. Who é quem? Essa palavra who. E olha a pronúncia, aqui a gente faz o som de h, tá? H. Eu sei que é meio estranho, né? Porque tem um W antes, mas fazer o quê? É assim. O inglês tem dessas, tá? Não tem muita explicação a pronúncia. É assim porque é e acabou, tá? Então, olha só. Who. Who quer dizer quem. E I am, eu sou. Então, I know who I am. Eu sei quem eu sou. E depois, I know what you've spoken. Aqui ela tá falando, eu sei o que você falou. What quer dizer o que, e aqui you've spoken é um exemplo do tempo verbal present perfect, né? Lembra que a gente estudou anteriormente, né? Eu sei o que você falou no present perfect. Apesar de a tradução ser no passado normal, você falou, a gente aqui está usando o present perfect, que é formado pelo have mais o verbo no past participle, né? Que é o passado particípio, né? Que aqui no caso é o spoken, é o particípio do verbo speak, tá? Speak fica spoken, que é o verbo falar, tá bom? Então, essa aqui é a estrutura do present perfect. E por que a gente está usando o present perfect, né? Lembram daquelas duas situações? Primeiro, não é usado com um tempo específico no passado. Então, aqui a gente não está falando quando foi que ele falou, né? Simplesmente que ele falou. E outra coisa também é que é usado quando é algo que começou no passado e ainda é verdade, ou ainda tem uma repercussão no presente. Então, aquilo que ele falou ainda tem uma repercussão no presente. Então, por isso que está sendo usado o present perfect. E para traduzir, fica simplesmente você falou. You've spoken, você falou. Então, I know what you've spoken, eu sei o que você falou, ou o que tu falaste. E ela continua dizendo, I'm already loved, né, que a gente já viu antes, que quer dizer, eu já sou amado. E depois, more than I could imagine. Então, more than quer dizer mais do que. E aqui, I could quer dizer eu poderia, tá? Esse could é o passado do verbo can. Então, can é poder ou conseguir, né? No presente. E o could é no passado, né? Então, todas as possíveis versões do passado aí que a gente tem em português, né? Pôde, pude, pudemos, poderíamos, né? Como é o caso aqui, né? Então, mais do que eu poderia, more than I could. E por último, o verbo imagine, que é imaginar, bem parecido, né? Com o português. E agora, and that is enough. Então, a gente tem a palavra and, que quer dizer e a palavra that. That. A palavra that pode significar algumas coisas diferentes, tá? Aqui, ela está sendo traduzida como isso, mas ela também pode ser traduzida como aquele, aquilo, essa, tá? Esse. Muitas pessoas confundem o that com o this. Olha só a diferença. This,
no português é isto ou este. Ou seja, ele é usado quando algo está perto do falante, né? Da pessoa que está falando. This. Isso aqui que está aqui comigo na minha mão, por exemplo. Agora, o that quer dizer isso, esse. Ou seja, quando algo está perto de quem ouve, né? Da pessoa que está ouvindo a mensagem, né? Ou seja, longe de mim, perto de você. Seria assim, por exemplo. And that is enough. E isso é, né? Porque o is quer dizer é. E enough, a gente já viu que quer dizer suficiente. Então, and that is enough. E isso é suficiente. E agora a gente vai para minha parte favorita da música, que diz, if he dresses the lilies. Então, vamos lá. If he dresses the lilies. Olha só. If quer dizer se. Então, aí já expressa uma condição, né? Que vai ser uma pergunta que está sendo feita aí. Então, se ele veste os lírios, tá? Porque olha só, he quer dizer ele. Então, if he, se ele. Em seguida, dresses. Aqui vem do verbo dress, que quer dizer vestir, né? Colocaram a roupa, vestir. E tá com esse es no final, porque essa é a conjugação para o pronome he, né? Para essa terceira pessoa do singular, né? He, she, it. Ele ou ela, né? Ele ou ela para uma coisa, objeto, animal. Então, dresses. If he dresses, se ele veste the lilies, os lírios. Então, lilies é o plural de lily, que é aquela flor, né? O lírio. Então, the lilies, os lírios. Se ele veste os lírios with beauty and splendor. Então, olha só, with quer dizer com, beauty é beleza, and é esplendor. Então, with beauty, com beleza, and splendor, e esplendor. Então, if he dresses the lilies with beauty and splendor, se ele veste os lírios com beleza e esplendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? Então, aqui a gente tem how much. Esse how much quer dizer quanto, tá? Quando ele é usado no singular, né? Quanto ou quanta. Então, how much more é mais. Então, quanto mais will he. Então, ele irá. Aqui a gente tem o will antes da pessoa, né? Antes do pronome he, que é ele, porque se trata de uma pergunta, né? Então, quando o verbo vem antes da pessoa, é porque é indício de que a frase é uma pergunta, é uma interrogação. Então, will he, ele irá, e clothe, aqui, isso aqui é um verbo que quer dizer vestir, né? A gente viu que o verbo dress também é vestir. Então, clothe é um outro verbo aqui, mas soa um pouco mais poético, mais formal. Ele não é tão comum no dia a dia, tá? Mas quer dizer a mesma coisa, vestir, pôr a roupa. Will he clothe you? Então, ele irá te vestir ou ele te vestirá. Então, how much more will he clothe you? Quanto mais ele te vestirá? If he watches over... Vamos lá, essa primeira parte está falando if he, se ele, né? Então, é uma condição, watches over. Isso vem da estrutura, né? Da expressão watch over, que quer dizer cuidar, tá? Então, watch over é o sentido, assim, de olhar por, sabe? Ter o cuidado, tomar conta. Então, if he watches over, se ele cuida. E aqui tá com o ES no final, porque, assim como o verbo dress, lembram? O verbo dress fica dresses com o ES no final. Quando a gente tem o pronome he, a gente coloca esse ES no final no caso de alguns verbos, como, por exemplo, o verbo que acaba com CH ou com SS, a gente coloca o ES no final. Então, fica watches, tá? Por causa do pronome ele, né? Que é he. Então, if he watches over, se ele cuida, every sparrow. Então, aqui a gente
traduz como de, né? Porque em inglês a gente não usa cuidar de, né? Watch over of. Não existe isso no inglês, é watch over, cuidar, aí já vai direto a coisa, né? Ou a pessoa que está sendo cuidada. Então, every, que é cada ou todo, sparrow. Sparrow é o nome de uma ave, que é o pardal. Sparrow. Lembram do Captain Jack Sparrow? O Capitão Jack Sparrow, né, do Piratas do Caribe, seria literalmente Capitão Jack Pardal, né? Vai entender. Então, if he watches over every sparrow, se ele cuida de todo pardal, how much more does he love you? Então, how much more, nós já vimos, né, que é quanto mais, e agora, does he love you? Então, aqui a gente tem esse does, que é um verbo auxiliar, que está sendo usado antes da pessoa, antes do pronome he, para indicar que é uma pergunta. Does he? Ele love you, que aí é o verbo amar, né? Ou seja, ele te ama. Então, ele te ama. E é uma pergunta. How much more does he love you? Quanto mais ele te ama? E agora já indo para o final da canção, que é bem longa, por sinal, né? Tem uma parte que eles dizem It's more than you ask, think or imagine. É mais do que esse it's é a junção de it is, tá? É a contração de it is. Então, pode ser it is, né? Que é a forma cheia, ou it. E traduzindo, fica simplesmente é. Porque, lembram, outra vez aqui, o verbo não pode estar sendo usado sozinho no inglês, né? O verbo aqui é is, que traduzindo quer dizer é. Mas, no inglês, ele não pode ser usado sozinho. Então, seria errado dizer assim, ó, is more than you ask, tarará, tá? Apesar desse it não ter tradução, né? Ele é como se fosse algo abstrato, ele deve ser usado aí antes do verbo no inglês. Para traduzir, a gente simplesmente traduz como é, mas no inglês tem que usar o pronome. Então, é more than, mais do que, né? More than. You ask, você pede. A palavra ask, né? O verbo ask pode ser pedir ou perguntar. Então, it's more than you ask, é mais do que você pede. Think, que é o verbo pensar. Então, é mais do que você pede, pensa, or, que é ou, or é ou, e por último o verbo imagine, que é imaginar. Então, ou imagina. It's more than you ask, think or imagine. É mais do que você pede, pensa ou imagina. According to his power working in us. According to quer dizer de acordo com. According to. According to. De acordo com. Aí, his power. Então, aqui, seu poder. Mas aqui é o sentido do poder dele. Porque his quer dizer seu, sua, mas com o sentido de dele, né? Algo que pertence a ele. As pessoas às vezes confundem com o your, mas o your quer dizer teu ou tua. Às vezes a gente se traduz como seu ou sua quando a gente está falando de você, né? Você, qual é o seu nome, né? Mas quando a gente está falando com a pessoa diretamente, aí é o your. Qual é o seu nome? Você. Quando a gente está falando dele, né? De um homem, algo que pertence a ele, a gente diz his. His. Então, de acordo com seu poder, o poder dele, working in us, working in us. Working, aqui vem do verbo work, que pode ser trabalhar ou então operar, né? Algo que está operando, trabalhando, porque tem o final ing, né? Então, isso indica que é algo que está acontecendo, né? Então, working, trabalhando, operando, in us, aqui quer dizer em nós. Então, operando em nós, tá? Esse us quer dizer nós,
quando somos nós que recebemos a ação. Quem recebe a ação, né? Então, é o passivo, vamos dizer assim. Working in us. Então, está sendo trabalhado em nós. Nós estamos recebendo a ação. Então, por isso que usa o us. Então, according to his power, working in us, de acordo com o seu poder, o poder dele, trabalhando em nós. Então, essa foi a aula de hoje, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido muitas coisas novas com essa música tão linda em inglês. E antes de eu ir embora, eu quero pedir mais uma vez, se você puder, por favor, dê um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma outra sugestão, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando saírem os próximos vídeos. E também não se esqueça de baixar o seu e-book gratuito aqui no link embaixo na descrição. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.